bem-vindos à sexta edição das FS Talks. Hoje temos connosco Alexandre Ferreira, aluno da nossa equipa. O Alexandre, tu estudaste Engenharia Mecânica, um técnico, agora estás a fazer mestrado. Já fizeste muitas aventuras lá pelo meio. Entretanto, tiveste 2 cargos na equipa, Cost Manufacturer e diretor mecânico. Também andaste metido no conceito pedagógico, do que eu estive aqui a estudar. Portanto, pronto, agora eu já te vou fazer perguntas sobre isso. Portanto, fala-nos um bocadinho sobre ti, pronto, já foi um bocadinho sobre o teu percurso, mas um bocadinho mais em detalhe. E depois já começamos mais no que toca às perguntas, está bem? Então, eu sou Alexandre Ferreira, eu comecei o meu percurso aqui no técnico, em Engenharia Mecânica. Estive envolvido em várias coisas aqui no técnico, conceito pedagógico, delegados, professor, tudo o que estava para envolver e para me divertir. Entretanto, juntei-me a este pequeno projeto que é a Fórmula Student. Estive em chassi, estive em cost, estive como diretor mecânico. E depois acabei a minha licenciatura, fui para Delft, continuei os meus estudos lá e agora neste momento estou a fazer mestrado lá. Por isso, daqui a poucos dias estou a voltar para Delft para acabar a minha tese e provavelmente começar a ganhar dinheiro com algum emprego. Já tens alguma proposta ou não? Não. Quero fazer a tese, tomar com calma e depois ver o que é que dá. Sabes que já tivemos 2 alunos que estiveram cá e que foram os dois, um estudou em Delft, o outro estava a trabalhar em Delft e os dois acabaram na área de semicondutores, portanto, eu não quero ser otimista nem pessimista, porque depende também do que tu quiseres, mas eu diria que acho que ainda vais acabar nessa área também. Mas pronto, começando pelos teus cargos, chassi, fizeste o quê dentro desta posição? Tem chassi, eu comecei como recruta e nós no recrutamento temos a possibilidade de trabalhar com o carro do ano passado, então era bastante ativo, trabalhava com o mono, trabalhava com tudo o que a equipa precisasse de ajuda e foi bastante bacana porque acabávamos por aprender bastante e abacalhar um pouco. Na altura o meu melhor amigo Viegas, que já tive uma entrevista aí, era membro da equipa, então dava sempre para fazer alguma coisa bacana. Conhecemos o caso. E depois juntei-me para chassi, fiz o EBS, que é o travão de emergência da parte autónoma do carro, e foi basicamente isso. Depois em chassi também temos a possibilidade de fazer o mono, compósitos, CES e etc. Então dava sempre uma mãozita nesses sistemas. Para além disso, Cost Manufacturing, isso já não é chassi, isso é Ops, é o departamento, que é o meu departamento também, mas eu vou ser honesto, é um cargo que eu não sei nada do que se faz. Eu sei que é Cost Manufacturing, mas não sei em que consiste, no fundo, se puderes. Exato, ou seja, Cost Manufacturing foca-se a 2 aspectos importantes. Nós temos alguns documentos para entregar e nós temos de entregar a BOM, que é a lista completa de peças do carro, e temos de integrar o SMF, que é basicamente o conjunto de imagens e desenhos que nós utilizamos para construir o carro. Ou seja, acaba por ser uma coleção de documentos de como é que a equipa constrói o carro nesse ano. O Cost Manufacturing também não era parte de Ops. O Cost Manufacturing no 11 era constituído pelas pessoas que não estavam associadas a nenhum departamento ou que não tinham tanta disponibilidade, então era os renegados. Não quero dizer os leftovers. Os precisados da equipa. Mas foi um bocadinho isso, infelizmente. E depois no 12 tentámos adaptar o cost um bocadinho antes, para não acontecer o flop que aconteceu, porque se essas pessoas não têm tempo para dedicar à equipa, também não vão ter tempo para dedicar a cost. Então puseram-me a mim como líder de cost nesse ano e puseram mais algumas pessoas a ajudar e etc. Eu tinha a liberdade de estabelecer qual era a estrutura de cost. A vantagem de cost é que, como um líder mecânico acaba por fazer cost, porque um líder mecânico tem de rever desenhos, tem de fazer a lista de peças, tem de ver isso tudo. Ou seja, é o mesmo trabalho que um líder de cost. Então isso, de certa forma, ajudou-me a preparar para o cargo que depois ia ter e ajudou-me também a integrar todos os documentos de cost que não existiam na equipa dentro da estrutura da equipa. Então a equipa agora tem a BOM geral da equipa, que é uma ferramenta que vocês usam, tem o gasto de cost em operações, que não era uma coisa, o gasto de cost não pertencia a nenhum departamento, quer dizer, pertencia a qualquer departamento que ele já estava imposto e era uma segunda responsabilidade. Agora temos uma pessoa que tem como primeira responsabilidade de cost e pronto, é isso.
Tu no fundo vieste para aqui só vangloriar-te das coisas que fizeste para a equipa e a dizer que não estão utilizadas, e criaste o departamento, mais coisas que queiras já agora valorizar-te um bocadinho mais. Mais orgulho que tenhas em coisas que implementaste na equipa? Eu orgulho-me bastante. É sempre difícil falar sobre coisas que tu fizeste, parece que nós estamos a vaidar-nos, como tu estavas a dizer. Yeah. Mas eu e o Gui, que éramos o PM, tivemos bastante responsáveis a tentar reestruturar a parte técnica da equipa. Ou seja, como eu já tinha experiência de cost, nós queríamos estruturar a forma como as peças eram aprovadas, como é que os documentos eram submetidos e guardados dentro da Drive, e nós também queríamos standardizar uma forma de fazer design de peças, ou seja, nós formalizámos toda a parte de requisitos da equipa, toda a parte de documentos, frame reports, revisões de peças quando elas vêm de maquinação, que pronto, quando eu vou a uma entrevista de emprego e digo eu fiz isto na equipa, parece muito simples porque é um standard na indústria, mas nunca houve um ano em que nós realmente decidimos reestruturar a parte da equipa técnica e ajudar a equipa a fazer isso. Então foi bastante fixe, nós não sabíamos nada disso, eu não sabia nada disso porque eu nunca fui para uma empresa fazer gestão técnica e aprendemos todos um bocadinho e acabou por resultar. Neste momento tu vais para a equipa e é bem engraçado porque as pessoas dizem como é que no teu ano não tinham BOM, como é que no teu ano não tinham FAM reports, e era uma realidade que só surgiu no... Éramos homens, fazíamos tudo à antiga, as coisas funcionavam. E encaixava o carro, não significa que o carro seja pior, o carro funcionava no final, que é incrível. Não é? Exato. Mas, a malta fica um bocadinho parva de ver dos anos passados que não se tinham essas práticas, e agora nós temos, e deixa-me com um bué orgulhoso chegar ao Covil e ter pessoas que ainda têm os mesmos templates de documentos, ou a mesma revisão de documentos, e mais importante é as pessoas terem a mesma mentalidade de antes nós fazíamos um bocadinho o carro para competir, agora nós temos um objetivo de competição e fazemos o carro para esse objetivo de competição. É fixe chegar ao Covil e ter o target da competição, os pontos que nós queremos ir, e a malta ter uma noção de que estamos a fazer isto para um objetivo específico e não só para ir para uma competição. Isso foi uma mudança muito grande desde os carros anteriores para os carros agora mais recentes. Queria perguntar, tiveste quantos anos na equipa? Eu tive 3 anos na equipa, contando com o recrutamento. Ok. Portanto, logo no primeiro ano começaste com o recrutamento? Sim. Enquanto isto foste delegado? Não. Eu comecei, eu no primeiro ano não entrei no curso que eu queria, então não me juntei a nenhum projeto para conseguir ter mais tempo para estudar e mudar para a mecânica. E eu juntei-me no segundo ano de mecânica, ou seja, fiz um ano de pausa quando fui diretor mecânico. Ok. Entraste em quê? Entrei em naval. Clássico. A minha era muito mais fácil. Devia ter assumido logo me perguntar foste para naval, em vez de perguntar a resposta toda aberta, porque é um bocadinho estereótipo de queres ir para mecânica, não tens média, naval estuda bem esse ano, e depois no próximo entras em mecânica. Yeah. E depois completaste o curso em 3 anos ou... Em 3 anos. Ou seja, como eu já tinha naval, já tinha o primeiro ano completado, então só mais 2 anos. Mais 2 anos. Portanto, conseguiste fazer o curso, FST, entretanto, foi nessa altura que tu meteste no conceito pedagógico? O conceito pedagógico foi mais no ano de pausa, ou seja, foi enquanto eu estava como diretor mecânico, mas acho que tinha ainda algum papel, pelo menos como delegado de curso, que eu era delegado de curso no 3º ano, tu tens algum papel também no conselho pedagógico ou nos órgãos de escola, e acabei por estar envolvido mais nesse ano. Ok. E conseguiste gerir bem tudo, conseguir conciliar também ter um bocado de vida, para os copos de vez em quando. Ter vida não. Não sei, eu o segundo ano de faculdade já tinha noção que ia ser difícil, porque eu estava nos escuteiros, eu estava na ginástica e tinha as atividades que tu disseste na... Escuteiros e ginástica, olha, isto não estava no guia. Não estava na pesquisa. Escuteiros e ginástica. Eu praticava desporto e estava nos escuteiros, que era mais voluntariado e etc. E era chefe de secção, ou guia de secção, ou seja, é quem está responsável pelo grupo de jovens desde os 18 até aos 22 anos. No início desse ano eu já tinha noção que ia ter esses desafios e já tinha noção que ia ser difícil. Houve coisas que falharam, acabei por sair da ginástica porque não dava tempo para fazer tudo. Acabei por ter como um breakdown completo ao pé de Viegas, porque as coisas estavam a vir todas para cima e chega um momento em que tu não tens mãos para resolver, especialmente com o delegado na altura de exames, com a malta toda a reclamar dos métodos de ensino.
Mas pá, com calma tudo se faz. Pá, passando agora um bocadinho em frente, tu passaste de técnico e FST Lisboa para Delft e forma estudante de Delft. Yeah. Portanto, no fundo, pá, tu foste chamado de, pá, mal a pior. Em termos de exigência e de pá, pronto, de dificuldade, pode-se, tipo, pá, o estigma geral é que Delft ainda puxa mais do que, pá, do que o técnico. E portanto, primeiro, fizeste o GRE, era uma coisa que eu te queria perguntar. Não, para o curso de robótica, que foi o curso que eu me candidatei, não precisamos de GRE. Ok. E pá, tinhas notas boas ou tipo, só ter estado na formação e tudo o resto já ajudou a elevar, no fundo, o pacote completo? Não, eu consegui ter notas boas, porque especialmente tipo, o ano mais difícil com a Fórmula Nacional foi o terceiro ano, que foi o ano que eu realmente era mesmo. Depois, como diretor técnico eu não estava a estudar, por isso já tinha a minha média finalizada. Okay. E sempre fui bastante aplicado, porque eu sabia que eventualmente eu queria me candidatar, desde que eu entrei no técnico eu sabia que queria me candidatar para fora, então tipo, apliquei-me bastante no primeiro e no segundo ano, que era quando eu tinha tempo, e no terceiro ano, pronto. Foi o que deu. E foste também, pá, uma coisa também muito gira, que é no teu terceiro pronto, enquanto eras, pronto, diretor mecânico, tu foste ajudante de pique. Yeah. O que foi essa experiência? Tipo, especialmente que era com membros da equipa. O que foi isso, no fundo, que vocês conheciam de pique era, olha, vamos lá ter reunião e um backups e passam coisas do carro, para isto. Não, pique foi bastante engraçado, porque pique era o primeiro ano que foi realizado pique, por causa da mudança toda do método de ensino, e nós conseguimos falar com os professores de pique para tentar convencer que a equipa fizesse a cadeira. Ou seja, era um bocadinho... Não fazia muito sentido haver um monte de gente que estava a fazer um projeto mecânico e depois eles ainda, on the side, terem de fazer outro projeto mecânico com a cadeira. Então nós falámos com professores e nós decidimos juntar alguns membros da equipe e fizemos pique todos juntos. Pá, foi de veras engraçado, foi uma experiência bastante bacana, porque por um lado eu estava a gerir mecanicamente pronto, a equipa e aqueles membros, por outro depois íamos para pique e eles estavam a tentar dar a volta e estavam a tentar dizer nós fizemos isto e dizia, pá, vocês não me tentem enganar porque eu sei claramente o que vocês fizeram. Depois era sempre aquelas reuniões, nós tínhamos a coordenadora de pique, era a professora Sofia, e eles iam lá tipo, dizer, nós vamos dizer isto e eu, tipo, vocês não me podem enganar desta forma, tipo, vocês não me enganam a mim, vocês não enganam essa professora. Então era sempre engraçada essa interação entre pique, a equipa. O nosso professor dizia que nós fazíamos as reuniões no Covil, mas nunca chegámos a fazer muitas reuniões no Covil. Já fazíamos. Não sei se posso dizer isto aqui. Já foi dito. Mas pá, era muito giro porque eram os colegas que eu trabalhava todos os dias, depois trabalhava nessa cadeira. Então, o que andas a fazer com o muito a sério? Era isso. Bem, agora pá, forma estudante de Delft. Gostaste mais de estar cá porquê? Porque o ambiente era melhor, tipo, tipo as coisas ficavam feitas, mas eram um bocadinho mais tranquilas do que Delft. Pá, Delft tem lá um bocadinho de ser mais tipo, pá, imperialista, sabes? Tipo mesmo a trabalhar, pá, não sei. Delft, eu e o Diogo entrámos como part-times, ou seja, tipo, fazíamos 20 horas por semana, ou menos, muitas das vezes menos. E não tínhamos tanta responsabilidade, eles davam-nos um sistema, nós desenhávamos esse sistema, e sendo que eu e o Diogo já tínhamos bastante experiência com Fórmula Student, nós fazíamos aquilo em metade do tempo e não nos preocupávamos tanto, ou seja, não estávamos tanto envolvidos com o carro. A diferença especial com Lisboa é que Lisboa tinha sido a nossa equipa, o Viegas tinha sido diretor mecânico antes de mim, eu depois fui diretor mecânico, ou seja, todo o percurso da equipa naqueles 3 anos que nós estivemos envolvidos com ela foi moldado por nós. E depois chegas a uma equipa que tem completamente outra experiência, outros alumnos, outra história e pá, não é a mesma experiência, não é a mesma vibe. Acho também que a Holanda não tem tanta o espírito de festa e etc que a Fórmula Student tinha, não tinha a rubrica de Sul, que é, pronto, acho que é uma das relíquias da nossa Fórmula Student. Rubrica de Sul? Não há rubrica de Sul. Rubrica de Sul era um slide na geral, ou seja, na reunião geral tínhamos todas as semanas, em que o departamento de suspensão reportava, tipo, de uma escala de 0 a 10 como bom foi as saídas à noite. Então eles iam sair à noite à sexta e depois o líder de Sul fazia um rate como é que foi a noite. Olha isso, olha, boa coisa para voltar, eu acho que isso é mesmo...
E era uma base de dados interessante, porque depois tínhamos os bares todos de Lisboa com o score. E depois tínhamos um Excel, era só verificar qual era. Nerd! Nerds! Nerds! Por lá ninguém se diz, mas é que nerds, pá, tipo, assim, como é que são os bares? Mas era incrível. E Delft não tinha tanto essa diversão e essa espontaneidade que Lisboa tinha. Pá, e eu e o Viegas adorávamos a de Lisboa. E depois a malta também não tinha continuidade, ou seja, a malta entrava pelo primeiro ano, pela primeira vez em Fórmula Student, e depois ia logo para líder, enquanto que cá em Lisboa as pessoas evoluem dos cargos até chegarem a líderes. Então dava um bocadinho de choque eu e o Viegas estarmos há mais tempo do que o líder mecânico, ou etc. E ficámos um bocadinho, bro, o que é que estás a fazer? Então, Lisboa era muito mais uma vibe, era muito mais bacana. Mas o curso de robótica, pá, é fazível, é impossível, é giro? É fazível, especialmente agora com as ferramentas que nós temos, cada vez é mais fácil. Não, mas não é um curso difícil, eu acho, e temos bastantes projetos práticos, dá para mexer com robôs e etc, que é uma coisa bastante bacana e dá bastante motivação em fazer. E não achei o curso tão difícil como mecânica, mas também as pessoas já estão um bocadinho fartas de estudar. Está tudo mais tranquilo. Já faz um bocadinho pela desportiva. A malta também já está a trabalhar por isso. Sim, falando em trabalho, tu trabalhaste numa empresa, pá, gigante, tipo, em termos de empresas mundiais, deve ser a mais famosa hoje em dia na minha ótica, que foi a Tesla. Pá, o que é que fizeste? Como é que foi essa experiência? Tiraste um certificado de Musk já agora, pá. Não consegui, senão éramos despedidos. Não, a Tesla, trabalhar foi bastante bacana. Foi quanto tempo, desculpa? Foi 6 meses. Ou seja, foi estágio de inverno, slash spring. Foi bastante bacana porque na Tesla tu vais pela entrevista toda, para estágio, se fores estudante tu entras com um visa especial e pronto, primeiro ir para os Estados Unidos e trabalhar nos Estados Unidos é uma experiência incrível porque pronto, com visa dá para trabalhar, mas também dá para viajar pelos Estados Unidos, que é bastante fixe para uma pessoa que nunca saiu da Europa. E depois eles dão-te bastante responsabilidade como engenheiro, ou seja, tu trabalhas como se fosse um engenheiro lá e não como um estagiário. Ou seja, tens contacto com a empresa toda, com os novos updates que vão haver nos carros e etc. E é bastante bacana uma empresa tão grande ver as coisas que afetam o mercado todo mundial a serem feitas à tua frente e a malta tipo a dizer nós vamos fazer isto. E tu ficas tipo, uau, como assim? Isto não é, isto não é conhecido. Isso é bastante bacana. E nós temos a experiência de trabalhar mesmo com os carros e com coisas que realmente vão mudar o mercado. O Elon Musk tinha reuniões no meu edifício e era bacana, vias tipo os bodyguards todos a entrar. E lá eu trabalhei no departamento de suspensão, fiz teste e modelação de um dos componentes da suspensão que eles tinham e também fiz alguma modelação de impacto, ou seja, como é que o reservatório de ar explodia. Foi um projeto bastante bacana, tipo, isso são palavras caras para no fundo nós explodimos um tanque de ar em bancada e explodimos um tanque de ar num veículo, ou seja, fizemos um crash entre dois veículos e vimos como é que o tanque explodia. Isso é fixe. Isso era o fixe. Tivemos de viajar para Texas para fazer o teste, ou seja, também a empresa levou-me a Texas. Foi comer barbecue e coisas assim no Texas. Incrível! Mas é bastante bacana porque primeiro tens essa experiência de ter o contacto com uma empresa grande e multinacional e segundo, tipo, os meus projetos eram bacanas e daqui a uns anos quando os projetos saírem vai ser fixe nós vemos carros com alguma influência que tu tiveste. E a Tesla dá-te essa liberdade, ou seja, eu estava a operar simplesmente como um engenheiro normal da empresa, mesmo sendo estagiário. A mentalidade da empresa em específico é um bocado diferente do que as outras. Eu achava que a empresa fosse bastante séria. Pronto, nós vemos o Elon Musk bastante sério. Os e-mails malucos desse tipo, a dizer tipo, a malta quiser fazer teletrabalho vai ter que arranjar num sítio qualquer, tipo esse tipo de coisas e pensas, isto deve ser aqui uma... Eu pensava que fosse bastante restritivo nesse sentido. Mas a malta era bastante bacana, o meu manager tipo,
dedicava bastante tempo a perguntar se nós estávamos bem, se a nossa vida e o nosso equilíbrio de trabalho sério? e vida pessoal estava bom. Tipo, ele reclamava bem se nós não saíssemos às 5. Tipo, se nós ficássemos overtime ele reclamava bem, especialmente com engenheiros mesmo que eles fossem pagos por salário e não por hora, ele tipo, reclamava porque ele queria que houvesse uma divisão clara entre trabalho e vida pessoal. E pá, eu gostei bastante tipo, dessa conexão pessoal que eles tinham com a equipa. E a cheira a noite com essa malta ou não? Na minha equipa não tinham muitos times deles. Em São Francisco? São Francisco, nos headquarters da Tesla. E não tinhas team buildings? Não tinha. Yeah. A minha equipa não tinha muito. Tipo, nos Estados Unidos há muito aquela divisão entre o que é trabalho e o que é tipo, fora, amigos. Então, tipo. E eu não gostava disso, porque eu acho que tipo, para tu trabalhares com pessoas também tens de ser amigos dessas pessoas. E eu lembro deles dizerem que eles tiveram tipo 2 team buildings nos últimos 2 anos. E eu achei isso indispensável, porque tipo, nunca tinha conhecido os meus coworkers fora do trabalho. Então eu comecei a chatear o meu manager para irmos fazer team buildings. Acabei por conseguir fazer 2 em 6 meses, foi bem top. Fomos ao mini golf. É para continuar a vanguardizar-se. Yeah. Mas fomos ao mini golf, fomos a um restaurante português. Vais a um restaurante português? Yeah. Aí é top. Mas foi grande roupa. Oh my god! Foi grande roupa. Portuguese food. Sim, mas a comida lá é tipo. Arroz de pato 45 paus. Ei, sem pá. gorjeta. É sem gorjeta, depois. Pronto. Tipo. Ficava-te que 55 paus um arroz de pau. E era tipo uma porção assim bem pequenina. Eu faço isso em casa por 10, pá. Aí. Yeah. Era Descabido. descabido, mas a comida era bem boa comparado com a comida americana. Mas eram portugueses a fazer? Nem sequer eram portugueses a fazer. Eu fiquei sei chocado. Eu cheguei ao restaurante e eu marquei tipo, posso marcar uma reservation em português? Eu tipo, não falamos português. Eu, como assim não falam português? Isto é um restaurante português. Okay. Fake português. Havia também pastéis de nata lá e os donos eram portugueses, mas tipo, okay. o resto dos empregados não eram portugueses. Então não cheguei a encontrar nenhum português em São Francisco. Tinhas amigos lá? Tipo, como é que foi essa... Ou estavas um bocadinho sozinho? Não, tinha amigos, especialmente tipo, tens outros internos que também estão a fazer estágio. Esses juntam-se todos. E juntam-se todos. E depois é bem engraçado, por exemplo, no meu caso eu alugava uma vivenda com outros 5 rapazes, ou seja, era grande treina todos juntos. E depois é bem engraçado porque eles são de vários departamentos, então tu tens um bocadinho de contacto do que é que os outros departamentos são. Enquanto que um engenheiro só tem contacto com os seus colegas e só sabe o que é que o seu departamento faz, os outros têm contacto com o que os outros fazem. Eu queria te perguntar, pronto, como disseste, o objetivo da Fórmula Student é construir um carro, e o objetivo do carro é ganhar as competições. Queria te perguntar mais ou menos como é que foram os resultados no teu ano. Histórias engraçadas que tenhas das competições, porque tipo, a verdade é que as competições, por mais que nós preparamos sempre o máximo possível, vão sempre barraca. Tipo, isto não é... Tipo, eu se tivesse que apostar isto, quem vai dar barraca? Tipo, não é por mal, nós fazemos o nosso melhor, acontece sempre algum imprevisto, nós nunca contamos, nunca temos coisas imprevisto, uma pessoa tem que lidar com a situação. Portanto, quais é que foram os imprevistos do teu ano? Então, nós vimos de 2 anos, ou seja, o 11 e o 12, em que eles tiveram 3º lugar na FSG em Driverless. Então o objetivo do meu ano era melhorar o lugar de Driverless para 2º lugar e aumentar o lugar de EV, que acho que tinha sido 9º no 12 e nós queríamos 7º. Pronto, como disse antes, o nosso objetivo também era tipo, standardizar tudo, ou seja, ter pontos e objetivos concretos de tempos. E a coisa fixe do nosso ano foi que na competição a malta estava focada em conseguir ter aquele tempo que estava no quadro do Covil. Ou seja, no Covil nós tínhamos um quadro com os segundos que nós queríamos fazer em cada evento e a malta estava bem focada porque queria exatamente esses segundos. E eu lembro-me que na Espanha, que foi a nossa primeira competição, nós tivemos o evento de aceleração e tipo, não tínhamos muita competição, tínhamos uma equipa alemã que era bastante boa, o resto das equipas não eram assim tão boas. E eu lembro-me que nós, felizmente, mas eu lembro-me que nós tipo, fizemos, sei lá, 3.9 ou uma coisa assim de segundos em aceleração e já tínhamos ganho tipo, o evento de aceleração. E ainda tínhamos uma run e a malta queria ir para a outra run e tipo, fizemos a run e batemos exatamente o tempo que nós tínhamos no quadro do Covil. E a malta começa a celebrar o bué. E nem era por ter ganho o evento, porque tipo, o evento já estava ganho. A malta já estava-se completamente a cagar para o evento. A malta queria era que o objetivo que eles tiveram tipo, a trabalhar o ano todo fosse cumprido.
Então foi bem bacana que no nosso ano nós estávamos completamente focados, nós não queríamos saber da competição, nós não queríamos saber tipo, dos outros, os outros que fizessem, tipo, por um lado, claro que nós queríamos saber, mas os outros que fizessem os tempos que eles fizessem, nós queríamos era ter exatamente os tempos que nós estipulámos naquele quadro. E tipo, a cena o fixe foi que chegámos ao final da Espanha e todos os tempos, exceto o Endurance, foram exatamente até à milésima de segundo o tempo que nós queríamos. E foi grande festa. Na Espanha também não acabámos o Endurance. E foi Isso é um clássico Fórmula Student. Não. Na nossa equipa nós tínhamos tínhamos-nos habituado a acabar quase todo o Endurance. O Doce tipo, acabou todos os Endurance que fez. Que ele foi tipo um dos primeiros Endurance em 1 ano ou 2 anos que nós não tínhamos completado. Então foi bastante bom. E para uma competição que nós estávamos para ganhar, primeiro lugar e fazer primeiro driveless e primeiro de EV, nós estávamos bastante contentes e bastante ansiosos para ganhar. E eu lembro-me que o carro parou, porque tivemos um problema na bateria, tivemos um AMS, saímos e a malta não estava triste, porque a malta tipo, sabia o que é que o carro conseguia fazer e tinha noção que o erro que tinha acontecido no carro não era culpa especial, tipo, de falta de dedicação da equipa. É uma coisa que acontece e que tipo, podia acontecer a qualquer momento da competição. E eu lembro-me de tipo, a malta sair e tipo, a malta estar normal, não estar triste. E eu achei que isso foi um momento bastante bom da equipa. Nós, antes da competição, tivemos bastantes problemas, como é óbvio. Nós mudámos de conceito de drivetrain e dias antes da competição vir, tipo, as engrenagens, ou seja, a nossa transmissão começou-se a tremer toda porque tivemos problemas com os tratamentos térmicos. E ao mesmo tempo nós queríamos completar os objetivos de quilómetros, ou seja, nós estávamos tipo, a utilizar todas as ferramentas que nós conseguíssemos para conseguir meter o carro a andar. Então tivemos tipo, o nosso TL a fazer 1000 km num dia para ir às fábricas, deixar os brutos de manhã e depois ir buscar os brutos à noite, e ele ia tipo, para cima e para baixo. Tivemos maquinações de emergência. Eu lembro-me tipo, termos uma falha no drivetrain e nós mandámos a peça para tipo, 6 diferentes fábricas. E nós, tipo, a primeira que fosse era a primeira que enfiávamos no carro e era tipo tudo uma emergência. Depois, no meio disso tudo, ficámos sem montacargas, que é o costume da clássico, isso é um clássico. Vai ser reparado para ir daqui a uma semana. Uma semana? Daqui a um ano? Não, vai mesmo tipo, vai estar em obras daqui a uma semana. Isso é o que eles dizem todos os anos. Olha, vamos ver, nós estávamos a usar um montacargas, portanto, também não se fica assim tão chateado. Mas o problema é que nós não conseguimos trazer o carro para cima para testar. Então, e no meio disso tudo, claro que tínhamos o drivetrain, tínhamos de pôr peças novas, que demora tempo, porque nós tínhamos de abrir o drivetrain todo, e tínhamos de levar o carro para cima para um teste que ia acontecer à tarde. Como é que faziam? Levavam pelas escadas? Então, fizemos simulação de circuito mecânico à noite, acho que o circuito mecânico foi tipo até às 11 da noite, e depois o meu chefe de suspensão, o João Fernandes, ficou a noite toda com o outro rapaz, o Bernardo e o Cristóvão, a montar a transmissão. Ficou também o team leader lá. Ele não sabia muito bem como fazer aquilo, mas ele dava a mão em tudo o que desse. E eles ficaram a noite toda a montar o drivetrain. Para depois nós desmontarmos o carro todo, tirámos as asas todas, tirámos a suspensão toda, tirámos os drivetrains, tirámos tudo. O carro ficou completamente nu, basicamente só com o rear wing e o mono. Puxámos os carros pelas escadas, tipo toda a gente a segurar o carro a tentar subir pelas escadas. Conseguimos o pôr fora, tipo, montámos o carro todo lá fora e depois fomos testar tipo à tarde. Depois, isso era uma semana antes da competição, nós não podíamos voltar a pôr no pneu porque dava demasiado trabalho. Então o técnico deu-nos a garagem de civil. Então nós durante uma semana antes das competições estávamos a fazer toda a manutenção do carro na garagem de civil, ou seja, tínhamos um novo covil. E depois era uma confusão. Eu lembro-me que nós tentávamos ao máximo não fazer turnos de noite, mas aquilo era tipo, testávamos de manhã, o carro ia testar desde as 9 até às 9 da noite, e depois voltávamos porque o sol tinha ido para baixo, deixávamos o carro na garagem, depois havia um turno das 10 da noite até às 9 da noite, a reparar o carro, tudo o que houvesse, para depois no dia seguinte irmos testar outra vez. E isso foi tipo, tentar ao máximo conseguir todos os quilómetros que nós precisávamos para a competição, maior reliability do carro, e deu certo, mas foi um absurdo, tipo, todas as noites íamos para
para a garagem de civil e estar a trabalhar. Isso era tipo 5 cafés por dia, no mínimo. Era. Eu morava em Setúbal, no Seixal, que é tipo 1 hora de viagem. Então tipo, saía daqui às 2 da manhã, que era o último comboio, e depois voltava aqui às 7 da manhã, que era a altura que... Devias só ficar a dormir no covil. Não, isso era o degredo máximo. Deixa assim, tipo, pá, Eu precisava da minha cama, eu precisava tomar um banho. pá, Mas- há um chuveiro aqui no técnico, garantidamente. Pá, ficámos aqui a viver, uma semana aqui a viver. Quase que isso. Mas, foi esse momento, e depois tipo, a FSG foi a competição que nós estávamos mais à espera. E que nós queríamos realmente dar all for it e cumprir os objetivos que tínhamos lá nesse quadro. E tipo, a meio da competição nós batemos com o carro, ou seja, Clássico. clássico, porque não? Olha, batemos com o carro a semana passada. Mais uma vez. Mais uma vez. Nós tivemos tantos problemas com o carro que nós decidimos chamá-lo de Murphy, por causa do Murphy Law. E, ou seja, acho que, não sei, eu e o resto da borda acho que a certo ponto oficializámos que o nome do carro era Murphy, Para Murphy. por causa da Murphy Law. E tipo, nós tivemos uma pausa entre a Espanha e a Alemanha e decidimos fazer tipo, escrever Murphy Law no carro, ou seja, tipo, o difusor tem escrito Murphy Law. E depois, na FSG, fomos andar com o carro, fomos fazer a aceleração de manhã com a AS e o carro bate. E o carro destrói completamente o lado que diz Murphy. E nós ficamos, epá. O carro era o 13. Tipo, nós também pensámos em saltar um número, porque o carro era o 13, mas não deu. Então deixaram. Outra coisa, a aceleração que o carro teve quando bateu era 13 metros por segundo. 13 Gs. Que é tipo uma aceleração absurda e tipo outra vez 13. Ou seja, tínhamos 13 antes e tínhamos tudo o que pudesse dar mal, dava mal. Então nós lá conseguimos reconstruir o carro, construímos o carro de forma a competir ainda no mesmo dia. Foi absurdo, tivemos tipo a equipa toda a ajudar. Foi fantástico. E depois quando foi para pôr outra vez Murphy Law, nós não pusemos Murphy, ou seja, o carro só tem Law no lado, porque Murphy tipo, não vai entrar outra vez naquele carro, porque aquele carro não pode... Metes Murphy outra vez no carro, tipo, cai a Rear Wing agora. Não. Mas foi bastante bacana porque o carro bateu de manhã e eu tinha uma equipa especialmente a equipa de mecânicos do carro era bastante unida e tipo, toda a gente conhecia-se bem, toda a gente estava-se bem. Por isso quando o carro bateu eu consegui manter bastante a calma, nós levámos o carro para a pit, nós reunimos tipo, com toda a equipa, mesmo toda a gente que estava na competição e dissemos ok, temos isto para arranjar e tipo, de repente toda a gente desaparece. Porque cada pessoa tipo, pega numa peça do carro e vai tipo, a outra equipa e vai tipo, pedir ou cola, ou vai pedir tipo, rebites, ou vai pedir alicates, ou vai pedir ferramentas e tipo, toda a gente está a arranjar o carro de um lado diferente. Ou seja, tu passeias pela coisa da FSG e tu vês tipo, pessoas a trabalhar no carro em tipo, pits diferentes de outras equipas. E depois chega tipo, às 3 da tarde, toda a gente já tem as peças arrumadas, nós montamos o carro todo outra vez, fomos todas as peças juntas. Vamos para Scoot, passamos Scoot e conseguimos competir outra vez com o carro. Temos uma cambada de pedinhos. Ué. Mas conseguir na cara, por favor, me ajuda, nem desiste. Mas foi bem bacana, tipo, a união da equipa, de ver tipo, cada um a trabalhar de forma diferente no carro e tipo, ver a equipa tão organizada foi uma das coisas que nós tentámos investir neste ano, era ter uma equipa organizada e uma gestão técnica organizada e acho que isso refletiu depois na competição, conseguimos ter toda a gente a ajudar e ter o carro tão rápido. Depois, entretanto, tipo, continuámos a competição e o nosso objetivo principal era acabar em 7º lugar na FSG. E eu lembro-me que tipo, nós tivemos a cerimónia da FSG, tipo, obviamente o 7º lugar não é dito lá, e depois tivemos a Malay Party e já estávamos completamente bêbados e vimos as posições e vimos que nós estávamos em 7º lugar. E nós fizemos grande festa, juntámos todos e dissemos, estamos em 7º lugar, conseguimos cumprir o objetivo do ano. Tipo, vamos todos para o camping, malta em cima das mesas, toda a gente a dançar, toda a gente bem contente, malta a chorar por todos os lados, tipo, conseguimos. E tipo, isso estava para ver a união da equipa nesse ano, porque tipo, toda a gente tinha o objetivo daquele quadro que estava no Covil de conseguir 7º lugar. E nós conseguimos cumprir os tempos, cumprir 7º lugar. E a malta estava a festejar por isso e tipo,
qualquer equipa que passa ao lado tipo, acha que estes gajos são parvos, tipo, estão a celebrar por um Passa-me um sétimo bocado. lugar, o que é isto? Tipo, se levam por um terceiro ou por um segundo, agora é terceiro lugar, sétimo lugar. Mas foi incrível, acho que foi tipo a maior conquista do nosso carro, foi tipo conseguimos comprometer-nos desde o início do ano que queríamos aquele lugar da competição, queríamos aqueles pontos naqueles eventos, aquele tempo em cada um dos eventos e no final bater com o carro, conseguir arranjar o carro dentro da competição e mesmo assim conseguir o lugar que nós queríamos. E isso acho que foi tipo a grande vitória que nós tivemos no nosso ano. Pá, vamos a ficar sem tempo, mas há uma coisa que eu te quero perguntar antes, porque isto está-me a comer por dentro, que é como é que funcionava a crónica de suspensão? Tipo, imagina, eu fiquei com esta presa porque acho genial, mas era só feito para a suspensão, era tipo, malta, a equipa vai sair, tipo, é tipo, team building obrigatório, as sextas vamos sair, a suspensão a malta ia, porque eram os membros da equipa nesse ano, esse ia obrigatoriamente, pá, e o resto queria juntar-se, tipo, ou era mesmo só suspensão? Eu não sou a melhor pessoa para explicar isso, porque não era de suspensão, mas acho que isso começou no 11, em que... Olha, eu acho que temos que arranjar membros de suspensão do 11 para a frente, do 11 até ao 12, 13? Até ao 13. Até ao 13, pá, desses anos, precisamos de suspensão desse ano, pá, eu recuso-me a falar com mais pessoas se não for um membro de suspensão desses anos, pá, porque senão não vai ter a mesma piada. Acho que era sempre uma ligação entre a suspensão e a VD. E eles basicamente tipo, iam sair da sua forma, eles gostavam de sair porque os departamentos estavam bastante bem. Eles tinham um grupo de amigos bastante chegados e depois no geral tipo, simplesmente diziam onde é que iam sair, as histórias. E foi tipo, ia de... Tipo os erros da noite. Fotos da noite, tipo, malta completamente Era acabada. tipo uma espécie de hangover. Yeah. No geral. Houve uma altura no 11 que eles foram tipo à queima de Coimbra e fizeram a queima de Coimbra lá. Havia Mas, tipo... não havia testes à altura, era tipo, iam para uma sexta, o teste era do sábado, apareceu às 9 da manhã. Pá, não me perguntes, pergunta ao 11. Mas era incrível e tipo os líderes de suspensão ao longo dos anos tentaram manter aquilo o máximo vivo possível. E às vezes era controversial por causa disso, tipo a malta saía e depois dizia fui sair, não fui trabalhar no carro. E era uma coisa divertida de se ver no geral, para quebrar o gelo de suspensão. Tem que pegar com o João Tariaga para... A suspensão partiu, mas por outro lado, Mas eles também partiam o chão. tivemos grande boda hoje. Eles também partiam o chão. Era incrível. Era bem bacana. Pá, olha, a suspensão partiu, mas olha o que é que foi a noite passada. Exato. É engraçado, hoje é sexta-feira 13. Bate bem com o carro. Olha, sexta-feira 13. O carro 13. Aí, pá, isto, olha, demasiadas coincidências para o meu gosto. Mas pronto, agora aqui já um bocadinho em jeito de conclusão, queria perguntar o que é que tu gostarias de fazer agora, estás a acabar a tese. Primeiro, porque já estás a fazer tese sobre robótica, presumo, mas o que é especificamente? Machine Learning? Estou a fazer uma coisa que é a Reinforcement Learning, em condução autónoma, especialmente em carros Fórmula 1, ou seja, com a equipa, e é basicamente fazer uma rede neuronal que consegue aprender ao longo do tempo tipo, como é que o carro se comporta e tipo, ir melhorando ao longo do tempo para fazer o carro cada vez conduzir mais rápido, ou seja, é mais dedicado ao controle e a AI, que é para... Isto é para que equipa? Para Portugal, para Lisboa. Se não fosse de Delphi... Não, para sim, já vai fazer com Delphi. Eu ia ficar muito triste. Ainda bem que isto é em português. Ia ficar muito triste. Mas, ok, e agora em jeito mesmo de final, pronto, o que é que vais fazer depois disso? E tens conselhos para os atuais membros da equipa? Depois disso... sei que vais trabalhar essa parte. Não sei onde vou trabalhar, se calhar a Tesla é sempre uma oportunidade, mas é ver as oportunidades que surgem, por isso não tenho nada definido agora. Agora só estou preocupado em fazer o mestrado e aproveitar os últimos anos em Delft para a boda. E conselhos que tenho para os próximos membros. Fórmula Student foi dos únicos anos únicos da minha vida, tipo, adorei, tive amigos que levo para a vida agora e foi bastante bacana porque era uma competição que eu sempre adorei, por isso acho que o mais importante de tentar tipo, conseguir um lugar específico da competição ou tentar um objetivo específico de competição é divertir-se, tipo, as pessoas que estão na equipa divirtam-se, consigam aprender o máximo possível, porque
é um sítio onde nós nos conseguimos divertir bastante, aprender bastante ao mesmo tempo e que nos dá uma possibilidade enorme para depois no nosso futuro nós conseguirmos uma carreira bacana. Acho que sem a Fórmula Student nunca teria chegado onde eu cheguei e também nunca teria tido tanta diversão como tive na minha carreira da universidade, por isso, pá, acho que toda a gente devia se juntar à Fórmula Student, que tenha tipo motivação. Calma, não precisamos de 200 membros na equipa, pá. Pronto, a malta que acha interessante o projeto ou o desafio, não necessariamente de carros, e que no fundo se divirta, porque foram os melhores anos da minha vida, pelo menos até agora. Isso, acho que é isso. Olha, Sara, muito obrigado pelo teu tempo, pá, pelas histórias, pelas experiências, Obrigado. pá, e pela companhia no geral. E pronto, assim Obrigado. damos por terminada mais uma sessão das FS Talks.